Boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda a On The Way. Nós somos uma comunidade adventista do sétimo dia e a cada semana nosso desejo, nosso objetivo é que eu e você juntos possamos escrever, construir, viver uma nova história com Deus. Agradeço também a presença daqueles que nos acompanham através da nossa transmissão. Você já sabe, mas a gente sempre vai lembrar, você também é parte da nossa comunidade. Nós, na semana passada, encerramos uma série, a série Viva Mais, uma série de 8 episódios que falamos sobre como viver uma vida plena através de um relacionamento com Jesus e como essa vida plena, ela também alcança todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa saúde, o nosso estilo de vida. E nós, no último sábado deste mês, antes de começarmos uma nova série, que vai ser em maio, uma série sobre aliança, no último final de semana desse mês, nós teremos uma programação muito especial e significativa. Nos dias 29, sexta-feira, 30, sábado e 31 de março, nós teremos aqui uma programação focada e celebrando a morte de Jesus, a paixão de Cristo, sua morte e a sua ressurreição. Então coloca na sua agenda, 29 a 31, sexta-feira à noite, às 7 horas, sábado, no horário da nossa programação normal, às 11h30, e no domingo também, dia 31, a partir das 5 horas, nós teremos aqui a celebração da Páscoa. Teremos música, teremos o estudo da Palavra de Deus e teremos também, de forma especial, a celebração da Santa Ceia. Então coloque na sua agenda, coloque no seu calendário. Inclusive você pode participar se você gosta de cantar. Nós teremos um coral também jovem, para os adultos também, e um coral infantil. E esses ensaios estão acontecendo na igreja aos sábados, logo aqui após o almoço. Nós estamos ensaiando com os adultos, os jovens e também com as crianças. Se você quiser fazer parte, esteja aqui com a gente. Depois do almoço você vai poder também participar dos ensaios. E antes da gente entrar então no texto e na reflexão dessa tarde, mais uma vez, eu gostaria que a gente fechasse os olhos e pedíssemos a orientação do Espírito Santo nesse momento tão importante. Muito obrigado mais uma vez, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor. E agora, especialmente, pela oportunidade que nós temos de abrir a Tua Palavra e ouvir a Tua voz. Esteja conosco, abra nossa mente e o nosso coração. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto da reflexão desta tarde encontra-se no livro de Juízes, um livro lá no Antigo Testamento, logo depois do livro de Josué, capítulo 2, verso 10, nós lemos o seguinte: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Eu lembro do meu primeiro trabalho. Eu comecei a minha vida profissional trabalhando como office boy, num escritório lá no centro de São Paulo. E as minhas atividades, elas eram bem simples, né? Passar em bancos, fazer pagamentos, fazer depósitos. Pagava as contas do escritório e pagava também muitas contas pessoais do dono do escritório. E eu recebia um salário bem modesto, assim, na verdade eu era muito mal pago. Era bem, se eu não estou enganado, era como se fosse R$100 por mês. É claro que isso já faz algumas décadas, né? Então talvez o dinheiro valia um pouquinho mais, mas mesmo assim era um valor bem baixo, né? Trabalhava lá todos os dias, ganhava ali por volta de R$100. Mas eu não tinha nenhuma qualificação, era meu primeiro emprego. Eu não tinha nenhum curso profissionalizante, eu não tinha feito nenhuma faculdade. Então, era a primeira oportunidade que eu tinha no mercado de trabalho. Mas o que me fez, então, conseguir aquele trabalho não foi a minha qualificação, mas foi que a minha mãe conhecia o dono daquela empresa. Então, nesse caso, aquele ditado que diz, né, que não é o que você conhece que é importante, mas é quem você conhece, né, quem indica. Tem esse peso, né? Quem a gente conhece acaba abrindo portas para a gente, não só no mundo corporativo, mas na vida de forma geral. É interessante esse texto que fala que uma geração passou e aquela geração nova não conhecia o Senhor e também não sabia nada daquilo que Deus tinha feito ao longo daqueles anos. Esse texto aqui de Juízes, o momento da história do povo de Israel, ele é após a libertação do Egito, após o Êxodo. Então Moisés, com o poder de Deus, liberta o povo do Egito. Ele vai chegar próximo de Canaã. Moisés não entra na terra, ele é sucedido por Josué. Josué então entra com o povo na terra.
Eles fazem algumas guerras lá com o povo de Canaã, os cananeus. Eles ganham algumas guerras. E a orientação de Deus era simples. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, eu quero que vocês expulsem todos os povos. Não é para deixar ninguém. Porque se vocês deixarem algum dos povos lá, o que vai acontecer é o seguinte: vocês vão se relacionar com eles e eles vão influenciar vocês. Vocês vão começar a seguir os deuses deles e o povo vai se corromper. Então essa era a ordem clara, direta para Deus. Mas aqui no texto que nós lemos diz que uma nova geração nasceu. Aquela que havia conquistado Canaã havia morrido. E aquele povo não conhecia Deus. E ignorava, desconhecia aquilo que Deus havia feito pelo povo. O que acontece com a humanidade quando a gente não tem um relacionamento com Deus? A gente olha a história da humanidade e a gente vê as atrocidades que foram cometidas ao longo da história. Se a gente abre a internet e a gente olha as notícias de hoje ainda, e a gente vê tanta violência, tanta morte, tanta dor, tanto sofrimento, é o resultado de não se relacionar, de não conhecer a Deus. Mas a gente não precisa ir muito longe, né? O que acontece comigo e com você quando a gente se afasta de Deus? A gente sabe o que acontece com a gente. A gente sabe a maldade que a gente é capaz de cometer quando a gente se afasta de Deus. E a resposta dessa pergunta o próprio texto dá nos versos seguintes. Então, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. E o verso seguinte diz: abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Grande angústia os dominava. A resposta é simples. Quando você se afasta de Deus, você cria outros deuses. Porque tem algo na nossa natureza humana que a gente precisa de alguma forma se conectar com aquilo que é transcendente, com aquilo que é divino. E quando a gente não se conecta com Deus, o verdadeiro, o único Deus, a gente então projeta em coisas a nossa visão equivocada sobre o que é Deus e quem é Deus. E isso aconteceu com os israelitas. Eles então começaram a se relacionar com os povos dali da região, e eles começaram, agora a adorar outros deuses. Baal era um deles, Astarote era outra deusa. E esses dois deuses, a Bíblia menciona em outros momentos, que parte dessa prática do culto para esses deuses envolvia sacrifícios de criança, envolviam atividades de promiscuidade, atividades sexuais no templo, no contexto religioso, violência e imoralidade sexual. São dois componentes que acompanham uma vida sem Deus. Acompanha a sociedade quando a sociedade abandona a lei e os caminhos de Deus. E também pode me acompanhar e te acompanhar quando a gente fecha os ouvidos para Deus e para a sua vontade. Interessante que no verso 15 que nós lemos ali, se puder voltar a esse texto, o slide anterior, abandonaram o Senhor, prestaram culto a Baal e a Astarote. Grande angústia os dominava. Angústia, ansiedade, questões emocionais. A gente falou disso um pouquinho na série passada. Como a nossa sociedade hoje convive com essas questões emocionais. Essa palavra angústia, no original, ela dá a ideia de algo que é apertado, algo que é sufocado. E muitas vezes a gente vive assim, pelos problemas que a gente passa na vida. Questões de trabalho, questões de família, questões de saúde. Várias questões externas podem nos deixar com esse sentimento de que estamos sendo sufocados. Ansiedade, angústia. E na maioria dos casos, esses problemas não são espirituais. E a gente gosta de espiritualizar. Se alguém está com depressão, é falta de Deus. Se alguém está com angústia, com crise do pânico, é falta de Deus, precisa ir para a igreja. Não. Isso é um problema, isso é uma patologia.
Como se eu tiver um problema de saúde, se eu estiver com febre, não é que eu preciso orar, eu preciso tomar um remédio, preciso ir no médico. Então, para isso, para esse tipo de problema, existe terapia, existe medicamento. E o papel da igreja é apoiar, é dar suporte, é evitar falar frases e coisas desnecessárias e sem cabimento, e dar o suporte. E é claro que a confiança em Deus, como nós vimos ao longo da série, é um componente importante nesse processo de cura. E por isso a igreja está aqui para dar esse apoio. A palavra de Deus, a confiança em Deus tem o seu papel nesse processo. Mas sim, há situações também na vida, como a gente viu aqui no texto, que o distanciamento de Deus e as decisões erradas que nós tomamos pela falta de relacionamento com Deus nos levam a situações angustiantes, porque parece que a gente está com a corda no pescoço, que a gente está sendo sufocado. É o peso da culpa, é o peso da consequência das decisões erradas que tomamos por estarmos longe de Deus. E o povo de Israel estava sofrendo agora essa angústia, esse aperto, esse sufoco. Tomaram decisões ruins, fizeram mal diante dos olhos do Senhor. E agora estavam colhendo aquilo que eles plantaram. Os versos seguintes, Juízes capítulo 2, verso 16 a 17, diz assim: Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os saqueavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que lhes levantavam um juiz, o Senhor estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Quando, porém, o juiz morria, o povo voltava a se corromper, ainda mais do que os seus antepassados, seguindo outros deuses. Prestando-lhes culto e adorando-os, recusavam-se a abandonar as suas práticas e o seu caminho obstinado. O livro de Juízes, ele apresenta um ciclo, um padrão. E o padrão era o seguinte: Deus se aproximava do povo. Deus propunha um relacionamento, uma aliança com o povo. O povo então aceitava a aliança. O povo então decidia se relacionar com Deus. Aí o povo prosperava. No momento de prosperidade, o povo abandonava Deus. O povo buscava outros deuses. O povo se corrompia. A violência aumentava. A imoralidade sexual aumentava. E aí o povo colhia aquilo que eles plantavam. E aí, quando eles estavam com a corda no pescoço, oprimidos, afligidos, eles clamavam a Deus. E o que Deus fazia? Bem feito, hein? Se virem aí agora. Então, por conta de vocês. Deus aceitava. E esse ciclo começava de novo. Eles se voltavam para Deus. Eles renovavam a aliança com Deus. Eles prosperavam, se esqueciam de Deus, abandonavam a Deus, colhiam os frutos da sua própria desobediência, sofriam, clamavam a Deus e assim por diante. Esse ciclo é familiar para você? Não sei se para você, mas para mim é muito familiar, porque eu vivi isso na minha vida. Às vezes a gente vive isso ainda, hoje. A gente se aproxima de Deus, a gente quer estar perto de Deus, nós queremos seguir a Jesus, queremos fazer parte do povo de Deus aqui na terra. E a gente se aproxima, a gente estuda a Bíblia, a gente ora, a gente vai à igreja. A vida prospera, e as coisas vão bem. E a gente se esquece de Deus. E a gente abandona Deus. E a gente constrói os nossos próprios deuses. Aquela projeção nossa do que é certo, do que é Deus, o que é divino. Esses deuses hoje modernos, né, são diferentes daqueles que eram feitos de madeira, de ouro, de prata. Às vezes são ideias,
às vezes são coisas materiais, às vezes são posições na nossa carreira profissional, às vezes são pessoas que a gente tem na vida, influencers, às vezes até pessoas que a gente se relaciona, que tem uma influência negativa na nossa vida, que nos distanciam de Deus. E ao nos distanciar de Deus, essas coisas, esses deuses, nos distanciam também uns dos outros. Tudo aquilo que nos torna violento, tudo aquilo que nos torna agressivo, inclusive a nossa própria religião, ela é um falso Deus. Se nos afasta de Deus e se nos afasta das pessoas, estamos seguindo outros deuses, senão o Deus da Bíblia. E o que a gente faz nessas situações? Como é que a gente lida com essas situações? Interessante esse mesmo verso que nós lemos, o verso 18. Ele diz assim: pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos ou do clamor deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Apesar da inconstância do ser humano, há algo que é constante na Bíblia. É a misericórdia divina. É a graça. É o amor que vem da cruz. É o perdão que a gente encontra através do sacrifício de Jesus Cristo. Toda vez que o povo estava distante, independente das atrocidades e da violência e da corrupção e da depravação moral do povo, Deus estava disposto a receber o povo de braços abertos. E o texto diz: pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Interessante que aquela palavra que a gente falou no começo, no verso 15, que fala sobre a angústia que o povo estava, o povo se encontrava em angústia. Essa mesma palavra, e aqui a beleza do texto bíblico original, grego, a língua grega, a forma como a frase é construída, uma mesma palavra, ela pode ter alguns significados diferentes, que de alguma forma estão relacionados e nos ajudam na compreensão do texto no geral. Essa mesma palavra, traduzida para angústia, é também uma palavra, dentro de um contexto, pode significar um adversário. O povo, por conta do seu distanciamento de Deus, eles tinham adversários. E isso é claro no texto, porque ao se distanciarem de Deus, a guerra aumentava, as situações de conflito ao redor de Israel se multiplicavam. Eles tinham, parece, mais inimigos. Quanto mais eles se afastavam de Deus, mais os povos tinham mais convicção de fazer guerra contra eles. E esse texto também pode ser entendido assim, que o povo se fazia adversário. O distanciamento de Deus cria uma inimizade da gente com as pessoas. Agora tem gente que é nosso inimigo. E talvez você pense, não, essa realidade está longe, está distante de mim. Eu não estou fazendo guerra com ninguém, não tenho uma espada. Mas talvez tem pessoas que a gente considera inimigos. Você olha para alguém e você, de alguma forma, por alguma razão, você deseja o mal daquela pessoa. Um conflito. O distanciamento de Deus causa conflito também entre nós e as pessoas ao nosso redor. E qual é a solução? Como é que a gente resolve essa questão? O povo não conhecia Deus e havia se esquecido daquilo que Deus havia feito. Duas palavras aqui, dois conceitos aqui. O primeiro, a gente precisa conhecer o Senhor. A única forma da gente resolver os conflitos que nós temos com as pessoas, a única forma da gente, aqui afrouxar a corda no pescoço, tirar essa corda, parar de viver sufocado, angustiado, é conhecendo o Senhor. É buscando um relacionamento com Ele. E relacionamento se constrói. Não dá para comprar um relacionamento com Deus. Seria muito fácil. Se você abrisse seu celular, fosse lá numa loja e fizesse um purchase, comprasse um relacionamento com Deus, aí você estava, garantido. Relacionamento leva tempo,
Eu preciso separar tempo. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso orar, criar esse costume, esse hábito. Eu preciso ler a Bíblia, passar tempo estudando, não só lendo um texto. Vou ler um texto aqui, tal, fechou a Bíblia. Não, você precisa parar ali, se debruçar, entender, buscar entender o que o texto está querendo dizer, para que Deus vá trabalhando no seu coração. A gente precisa buscar o Espírito Santo, pedir o Espírito Santo. Falar, Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito. A Bíblia fala que um dos objetivos do Espírito Santo é nos levar para um relacionamento com Jesus. Para conhecer a Deus, a gente precisa buscar. E como a gente já disse aqui em outros momentos, a boa notícia é que Deus quer ser encontrado pela gente. Ele diz, vocês vão me buscar e vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração. Buscar a Deus, conhecer a Deus. E o outro aspecto que a gente viu também no texto de hoje. O povo não conhecia Deus e ignorava aquilo que Deus havia feito no passado. Como é que a gente confia em alguém? Como é que a gente vai confiar a nossa vida, as nossas decisões, o nosso casamento, o nosso trabalho, a nossa carreira acadêmica a alguém que a gente não conhece? Como é que você vai entregar tudo que você tem para alguém que você não conhece? Você precisa de experiência com Deus. E esse aqui é um dos objetivos da nossa comunidade, né? Uma nova história com Deus. A gente busca isso. Que todos nós, juntos e na nossa jornada também, pessoal, que a gente possa ter experiências, histórias com Deus. Que a gente possa ver Deus atuando na nossa vida, na vida das pessoas ao nosso redor. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração. Conhecer a Deus através também daquilo que Ele tem feito na nossa vida. Voltando para o último verso que nós lemos aqui, o verso 18. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos, ou do clamor deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. A nossa relação com Deus, ela precisa alcançar também as pessoas ao nosso redor. Se nós alcançamos misericórdia, e aqui a palavra também pode ser perdão de Deus, nós precisamos também oferecer perdão para as pessoas. É parte do trato, é o combo. Se você recebe perdão, você oferece perdão. Como Jesus disse na oração, perdoa as nossas dívidas como nós também perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Quer receber perdão? Quer acabar com esse sentimento de angústia, de aperto? Perdoe também. E o texto continua dizendo que Deus tinha misericórdia por causa dos gemidos, né? Ou como eu disse aqui, por causa do clamor. Essa é uma verdade. Você pode deixar o texto, por favor, aí. Esse texto nos diz que Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve o nosso pedido. Deus conhece o nosso sofrimento. Deus conhece o nosso coração. Deus está atento. Ele ouve. Essa é boa notícia. Da mesma forma que Deus ouve o nosso clamor, os nossos ouvidos também precisam o quê? Estar atentos ao clamor das pessoas ao nosso redor. Porque se nosso gemido está sendo ouvido por Deus, Deus quer nos dar a oportunidade também de sermos um ouvido para as pessoas que estão clamando ao nosso redor. Diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. E eu concluo dizendo que se Deus está com os ouvidos atentos ao nosso clamor, e se Deus está nos dando livramento daquilo que está nos oprimindo, daquilo que está nos afligindo, Deus também quer nos usar como ferramentas para libertar e para trazer alívio para aqueles que estão sendo oprimidos, para aqueles que estão sendo afligidos. Porque esse é o propósito da gente estar aqui. Não só como igreja, não só como comunidade, mas é para isso que Deus nos criou. Bênção na vida das pessoas. Para compartilharmos o reino de Deus, onde nós estamos, e com as pessoas que nós temos acesso. Que Deus possa nos abençoar. Que o Espírito de Deus possa nos capacitar. Que ao recebermos o perdão, possamos também estender.
Que ao ouvirmos de Deus, que Ele está ali atento aos nossos problemas, possamos também ouvir o problema uns dos outros. Que possamos também trazer alívio a quem está oprimido, a quem está também em aflição. Nosso Deus e Pai, mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque apesar da nossa infidelidade, apesar da nossa desobediência, apesar de constantemente estarmos andando distantes de Ti, dos Teus caminhos, o Senhor ainda assim ouve o nosso clamor. O Senhor ainda assim continua com os braços abertos, estendendo perdão. Nos ajude, Pai, a recebermos esse alívio para a nossa angústia. Acalma, Senhor, o nosso coração. Muda, Senhor, a nossa perspectiva. Que ao invés de olharmos para nós mesmos, a gente passe a olhar para a dor e para o sofrimento daqueles que estão ao nosso redor. Nós oramos, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.